Muito bom, seguindo em frente com o senhor de Maseret Zuccar, a gente está no Daf Gimel Amud Aleph, aparece aqui nos dois pontinhos, Olga Bei Gamal. A gente disse na Mishnah que alguém que fez uma sucá em cima do camelo, ela é Ksherá, só que não pode subir nessa sucá no Yom Tov. Então, se eu montei a estrutura da minha sucá em volta, prendi ela no camelo, posso sentar lá, cumprir a mitzvah de sucá, mas no Yom Tov não posso subir nessa sucá pela proibição de subir em um animal no Shabbat e Yom Tov. Matnitin Mani, pergunta a Mishnah, quem é a nossa Mishnah? Pergunta a Gemara, qual é a opinião da nossa Mishnah? Quem é o Tana que disse a nossa Mishnah? Rabi Meir, a priori a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Meir. Detânia, o sexto católico, Beg Behemar, Rabi Meir, Rabi da Posel. Aparece claramente na Braita, alguém que faz a sucá dele em cima de um animal, de acordo com o Rabi Meir está kasher, de acordo com o Rabi Uda está passul, consequentemente a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Meir, e a Braita explica os motivos. Matam de Rabiuda, Maitam de Rabiuda, qual o motivo de Rabiuda? Amar Krata, ensina o Pasuk, Haga Sukkot Aselecha Shivat Yamim. A mitzvah de Sukkah, a mitzvah de montar a Sukkah em Sukkot é de 7 dias. Daqui aprendi Rabiuda, Sukkah Reuel Shivah Shma Sukkah, Sukkah Shinar Reuel Shivah Lo Shma Sukkah. Para Rabiuda, uma Sukkah que eu posso subir nela 7 dias, que eu posso entrar nela 7 dias, é uma sucá que em um dos dias eu não posso entrar nela porque é Yom Tov ou porque é Shabbat, não é chamada de sucá. Por isso alguém faz a sucá em cima de um animal, de acordo com o Rabi Uda, está inválido. Ver Rabi Meir, fala Rabi Meir, anami midoraita mirzachaze, ver banano de gazruba. Rabi Meir discorda de Rabi Uda. Rabi Meir fala o seguinte, olha, essa sucá em cima do camelo, em cima de um animal, pela Torá, ela é válida. Rabanan proibiram subir em um animal, mas isso não faz com que a sucá deixe de ser uma sucá de 7 dias pela Torá. De um ponto de vista da Torá, é permitido entrar nessa sucá 7 dias. Então, o passu que mandou fazer uma sucá de 7 dias foi cumprido. Rabanan proibiram entrar em um dos dias? Tá bom? É um decreto posterior, mas isso não invalida a minha sucá. Continua a Braita e diz: Asa lebehemá dofen lesuká. Alguém que usou um animal de parede da sucá, ou seja, eu construí duas paredes de madeira e na terceira parede coloquei lá um animal, coloquei uma vaca para servir de parede para sucá. Nesse caso, a opinião é ao contrário. Rabi Meir posel, Verabilda marchir. Rabi Meir fala um animal não serve de parede para açúcar, e Rabilda diz que sim. Sheer Rabi Meir omer, kol davar sheesh boru achaim, e nosim oto ladofen açúcar, velo leche lemavoi, velo passim lebiraot, velo golala kever. Rameir dizia que tudo que tem Ruach Haim, tudo que tem vida, certo? Um ser humano ou um animal, ele não pode ser usado em Nosimoto Lodofen açúcar, ele não serve de parede para açúcar, Velo Lechi Lemavoi, ele também não serve de leche para o Mavoi. Mavoi é aquela passagem para aqui e para a rua. Para poder carregar lá, tem que colocar uma madeira em cima, uma corá em cima, ou um leche, é um pedaço de madeira do lado da parede, certo? Por onde passa, por onde se sai para a rua, e quando a pessoa está saindo para a rua, ele vê lá o pedacinho de madeira, fala, aí, não posso levar, carregar coisas para lá é Reshut Arabim, aqui é Reshut Yachid. Não se pode usar um animal para isso. Velo passim lebiraot. Passim lebiraot é o que a gente viu atrás. Alguém que queria tirar do poço, por exemplo, ele quer tirar água. Agora, o poço ele é chamado de Reshut Yachid, porque ele tem paredes, ele tem um tamanho específico. Fora do poço, é Reshut Rabim. Então, alguém quer tirar água do poço, ele não pode. Então, o que que se faz? Você pode construir uma parede, uma divisória, um muro em torno do poço e transformar aquela área em torno do poço de Reshut Rabim. Agora, fala Rabi Meir que se eu quiser usar, existe a possibilidade não de construir todas as paredes, de sim fazer algo desse tipo. Você tem aqui o poço, é permitido também. Outra opção é que a pessoa construa em volta Passei Biraot. Passei Biraot é como se fossem quatro divisórias aqui nos quatro cantos. Isso daqui faz com que o poço seja considerado fechado, mesmo que não está tudo completamente fechado, isso transforma toda essa área em torno do poço em Reshut Yachid. Para primeiro, eu não posso usar um animal para isso. Tem que usar algo que não tem vida. Velo golal kever, também não se usa um animal como cobertura de um túmulo, certo? Às vezes eles colocavam alguma coisa para lembrarem que lá tem um túmulo antes de fazer a marcação, para quando não passarem. Não se pode colocar um animal para isso. Mishum Rabi Yossi Amru, Afen Kotvim Alav Kitei Nashim.
Em nome de Rabi Yossi foi dito que também não se pode usar um animal vivo para escrever o gueto. O gueto tem que ser escrito em algo que não tem vida. Posso usar uma folha, posso usar uma madeira, posso usar um papel, mas não algo que tem vida. Maitama de Rabi Meir. Pergunta Gamara, qual o motivo de Rabi Meir? Porque, de acordo com Rabi Meir, não posso usar um animal de parede para mim açúcar. Temos aqui duas explicações, dois motivos. Abai Amar Shema Tamut. Abai fala, olha, existe o risco do animal morrer. Pode, de repente, esse animal morrer, e aí eu fiquei sem parede. De repente, no primeiro Yom Tov, por exemplo, no Shabbat de Sukkah, o animal morre, quando o animal morre, ele cai, diminui, fiquei sem parede. Então, Rabi proíbe usar um animal de parede, porque eu posso, de repente, no meio do Shabbat, no meio do Rai, ficar sem Sukkah. Rabzeira, Martir, Hashemativrach. Rabzeira fala, não, o risco aqui não é o animal morrer, não existe o risco de o animal morrer de repente, o risco é que o animal vai fugir. O animal pode acabar saindo, fugindo. E aí eu fiquei sem parede. Explica, Gumará. Em qual situação eles discutiram, certo? Tanto a explicação de Abaia quanto Rabizeira é cabível. O animal pode morrer, o animal pode fugir. Qual a diferença entre os dois motivos? Então explica o seguinte. Bepil Kashur, se eu colocar como terceira parede um elefante amarrado, Kuleamaloplige. Ninguém discorda, todos eles concordam que está valendo. Tá kasher e Rameir libera. Por quê? Deinamimai teshbenevlato asara. Porque fugir ele não vai, ele está amarrado. Mesmo que ele morra lá e caia, continua tendo a altura de 10 fahim, certo? O elefante, mesmo caído morto, ele continua com a altura de 10 fahim, então aqui não tem risco nenhum. Que pligue bepil sheino kashur. A discussão entre Abaye e Rabizeira, na explicação de Rabi Meir, vai ser num caso se eu quero colocar lá um elefante solto. Lemada Matamut, de acordo com Abaye, que falou, olha, o risco é que o animal que está servindo de parede morra, Lohashin, aqui não tem problema, porque mesmo que o elefante morra e caia, ele continua tendo a altura de 10 fahim, ele serve ainda de parede. Lemada Mas quem falou que o risco é que o animal que está lá vai fugir? Então, o elefante solto pode acabar fugindo. Então, nesse caso que eu usei um elefante solto de parede, de acordo com a Baie, tá válido, serve de parede. De acordo com a Bizera, que eu não pode fugir, não serve. Pergunta a Gemara, mas espera aí, Lemanda Marzerash Tamut, de acordo com a Bai que a suspeita é que o animal pode acabar fugindo, morrendo, desculpa, de acordo com a Bai que talvez o animal vai morrer, e aí eu vou ficar sem parede, e no caso do elefante, que ele é muito grande e não tem esse risco, Nicho Shemativrach, porque ele não suspeita que o animal vai fugir. Se o elefante está lá solto, ele pode sair por aí andando. Então, como ele libera, se existe o risco realmente do animal fugir. Ou seja, os dois riscos são válidos. Ela, por isso, fala Agmará que não. Realmente, Bepil Shinokashur Kulamalopligue. Se eu colocar lá um elefante solto, os dois concordam que açúcar não é açúcar. Ou seja, a Baia concorda que existe o risco do animal morrer. Que pligue bebehemakshura. A discussão entre eles é um animal normal, uma vaca, por exemplo, amarrada. Que caso ela morra, ela vai ficar abaixo de 10 fahim e não vai servir mais de parede. De acordo com a Bai que existe o risco do animal morrer, um animal, uma vaca que está lá parada, ela pode acabar morrendo de repente, cair e não tem a parede. Agora, quem falou que a suspeita, o risco é que o animal pode acabar fugindo, aqui que o animal está preso, não existe o risco. Pergunta de acordo com a opinião que o risco é que o animal fuja, e se ele morrer? Tá bom que, de acordo com a Bezeira, o risco aqui, a suspeita que não se pode usar um animal como parede é porque talvez o animal vai fugir. Então, ele está amarrado, está em ordem. Mas talvez ele vai morrer. Porque ele não suspeita que pode acontecer o que a Bai falou também. Suba do animal acabar morrendo. Responde a Gemara, Milta loshricha. Fala, Gemara, de acordo com a Bezeira, não é comum o animal morrer. Não precisa suspeitar nisso. Então, de acordo com o Rabi Zeira, o motivo que Rabi Meir proibiu usar um animal de parede de sucá é pelo risco dele fugir. Isso é um risco cabível, certo? É uma preocupação real. Mas o animal morrer de repente, de acordo com o Rabi Zeira, não existe esse risco. Então, pode usar um animal preso. De acordo com a Bai, não. Além do risco de fugir, tem o risco do animal morrer, cair e não ter parede. Pergunta Gamara, vai carav, cadê Beni Beni? Pergunta, mas espera aí, uma vaca de pé tem toda a parte de baixo dela que está aberta, os pés dela, põe um cavalo lá, por exemplo, certo? O cavalo está lá de pé. Tem o risco
tem a parte aberta embaixo. A parte aberta embaixo não serve de sucar. Então você tem aqui uma parede aberta. Responde a Gemara, de Avid lei beutza vedafna. Está se tratando aqui que você colocou plantinhas, quer dizer, você tampou esse buraco com plantinhas, gravetos ou o que seja, então não tem um buraco entre as pernas. Pergunta a Gemara, Vidimarave, talvez o animal vai sentar. Porque a gente está suspeitando, talvez o animal vai morrer. Talvez o animal vai sentar, amassar lá as plantinhas, e ele sentado, deitado, não tem altura de 10 fahim. Responde a Gemara, "Demeticha be'ash lemileil." Não, ele foi preso em cima também. Ou seja, eu coloquei plantinhas embaixo para tampar o buraco embaixo na parte das pernas do animal, passei uma corda e prendi o animal em cima. Então ele não tem como sentar, ele não tem como abaixar. Ele vai ficar de pé. Então, aqui não tem risco. Por isso, o animal não vai fugir. Por isso, de acordo com a Bezerra, nesse caso, o animal serve de parede para sucar, porque ele não tem como fugir, ele não tem como sentar, não tem risco de repente, perder a minha parede. Pergunta a Gemara, então peraí, de acordo com a Bai que o risco é que o animal morra, o lemada mazera shematamut, de acordo com a Bai que o risco é que o animal morra, nesse caso em que eu enchi de plantas embaixo do animal, prendi o animal em cima, nami ameticha be'ash lemileil, mesmo que o animal morra, ele não vai cair. O risco de Abaye, certo? Que Abaye explicou é que se o animal morrer, ele pode acabar caindo e ele não tem altura de 10 fahim. Mas se você me diz, está tratando que eu enchi embaixo do animal de plantas, amarrei ele em cima, ele não tem como baixar, mesmo que ele morra, ele não cai. Então por que vai ser proibido? Fala, Zimnim demukim bepachot mishlosha samuch lachar. Fala, às vezes o que acontece, o que pode acontecer na teoria é que às vezes eu vou pegar um animal que ele tem altura de 7 tfachim, eu vou colocar ele a 3 tfachim do schar, certo? Um pouco menos que 3 tfachim, um pouco menos que 3 tfachim é considerado lavud, então o meu 7 vira 10, mas o equivalente de mai está virando amud, sem kavgim amud, quando o animal morre, caso ele morra, kavtza, ele atrofia um pouco, velavadate, a pessoa não percebe. Ou seja, o risco é que eu coloque lá um animal de 7 tfachim, 7,1, vai, tenha 2,9 tfachim entre o animal e os har, então porque tem menos 3 tfachim, eu tenho lavud, e aí é considerado como se os 10 tfachim fossem fechados, 7,1 do animal, 2,9 de um buraco de lavudo. Se o animal morrer, ele atrofia um pouquinho, diminui. E aí o meu 7,1 vai virar às vezes 6,5, por exemplo. Vai diminuir bastante. E aí eu vou ter 3,5 tefachim abertos. Isso daqui não serve de parede, porque já não tem mais lavudo. E a pessoa não vai perceber e vai acabar comendo na sucá quando não tem sucá. Então, de acordo com a Bahia, esse é o risco. Por isso, a Amei falou para não usar animais de, de parede. Ponto. Certo? A priori, essa é a opinião de Abai. Pergunta Gmará. O Miamar Abai era Meir Hash Lemitá, Verabidalo Hash Lemitá. De acordo com Abai, qual ficou a explicação? Rabi Meir proíbe usar animais de parede porque ele suspeita que o animal pode morrer. Rabiuda permite usar os animais de parede porque ele não suspeita que o animal vai morrer. Pergunta Gmará, será que realmente, de acordo com Abai, Rabi Meir Choshesh Lemitá, Rabi Meir Choshesh que o animal pode morrer e Rabiuda não? Rabiuda diz que morte não é comum, a ponto da gente suspeitar e proibir, Veatna, na areia a gente encontra na Mishnah o seguinte: uma mulher israelita, filha de um Israel, que casou com um Cohen. No momento em que ela casa com um Cohen, ela pode comer trumá. Agora, o que acontece? Ela casou com um Cohen, e o marido viajou, pegou um barco e viajou. Caso o marido morra, caso o Cohen morra, ela não pode mais comer trumá. Será que ela continua comendo trumá ou não? Então aparece na Mishnah, Ochelet betrumá becheskat sheukayam. Ela pode continuar comendo trumá sem risco nenhum, certo? Pode se apoiar nisso que o marido está vivo. A gente não suspeita que de repente ele morreu no meio da viagem, é proibido ela comer trumá. Ela come trumá mesmo sem ter certeza que ele está vivo. Veramina Nala, e com relação a essa Mishnah, a gente perguntou o seguinte: a gente comparou essa Mishnah com o que aparece na Braita. Na Braita aparece o seguinte: alguém, um Cohen, que chegou para a esposa israelita, e por estar casada, ela é Cohen, a gente pode comer trumá, deu para ela o guete e falou: olha, esse guete é seu 1 hora antes da minha morte. Então, se eu morrer daqui 15 horas, daqui 14 horas esse gueto é seu. Está se tratando aqui que é um casal que não tem filhos e o cara tem irmão. Para evitar que tenha a história de Ibum,
para evitar que quando ele morra, a mulher tenha que casar com o irmão ou fazer realizar toda essa história, ele dá para ela um get com a condição que esse get vai acontecer 1 hora antes da morte dele. Fala a Braita, Asura lechol betrumá miad. Já não pode mais comer trumá, porque toda hora existe o risco de que o marido vai morrer na hora seguinte. Ou seja, a gente encontra nessa Braita que a gente sim suspeita que talvez o cara vai morrer a qualquer momento. Na Mishnah de cima, o Cohen que viajou pode continuar comendo trumá. A gente não vai suspeitar que de repente o marido vai morrer. E aqui a gente suspeita que ele vai morrer e é proibido de comer trumá na hora. Certo? Assim a gente encontra a contradição entre a Mishnah e a Braita. V'amar Abai, Abai explicou. Lokash, Abai falou que não tem contradição. Arabi Meir de Lokash Lemitah, Arabi Uda de Lokash Lemitah. A primeira Mishnah, que permitiu a mulher continuar comendo trumá, segue a opinião de Rabi Meir, que não suspeita de mitá, de morte. E a Braita, que proibiu comer trumá na hora, segue a opinião de Rabi Uda, que Roshesh Lemitah. Certo? Contrário do que a Abai falou antes, baseado no que a Abai chegou na conclusão que Rabi Meir não suspeita que o cara vai morrer de repente, e Rabi Uda sim suspeita. Detalhe, baseado na seguinte braita, aloquei a bem na Kutim, alguém que comprou vinho de Kutim. Kutim era um povo que se converteu em Eretz Israel, eles não se converteram por fé, eles se converteram principalmente porque eles tinham medo dos leões, Sanherib, um dos reis de Ashur, ele levou a Israel para a Galuta, ele misturou os povos, cada um para um canto diferente. Para Eretz Israel ele trouxe Kutim. E esse povo percebeu que o fato deles não estarem cumprindo o mitzvot em Eretz Israel fazia com que eles fossem atacados por leões. E aí, eles se converteram, mas não porque eles tinham fé, e sim porque eles estavam com medo do castigo. Existe uma suspeita de que eles não fazem as mitzvot como se deve. Então, alguém que comprou vinho de Kutim, Omer, ele fala o seguinte: Shnei lugim shani atid lafrish, areem trumah. Ele comprou, por exemplo, 100 lugim, certo? Lug é uma medida de líquidos. Ele comprou 100 lugim de vinho, ele precisa tirar trumot mastrot. Ele fala o seguinte: 2 lugim que eu preciso tirar na continuação, que eu vou tirar depois, são trumá. Asará maaser, 10 lugim desse barril que eu vou tirar depois, são maaser. Rishon. Tisha maaser sheni, 9 dos 88 que sobraram, certo? 10% dos 88 que sobraram são maaser sheni. O mechel veshote. E aí ele transfere a Kedushá da Trumá e do Maaser Sheni para moedas e pode tomar o vinho miado de Rameir, certo? Rameir fala, olha, mesmo que eu não tirei o vinho ainda na prática, eu posso fazer a Frashá Trumá baseado no vinho que eu vou tirar depois e transferir a Kedushá já para as moedas. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabiuda, Rabios, Rabi Shimon, Ostrim. Rabiuda, Rabios, Rabi Shimon proíbem. Por quê? Qual o motivo deles? Então, Rabiuda, Rabios e Rabi Shimon proíbem. Só um minutinho, tomar uma água. Eles proíbem pelo seguinte motivo: de acordo com Rabi Yossi, Rabi Uda e Rabi Shimon, existe o risco do barril quebrar. Então, mesmo que eu pretendo tirar na continuação Trumot e Masrot, se o barril quebrar no meio do caminho, eu não vou conseguir tirar depois. E Rabi fala, não, não existe o risco do barril quebrar. Ou seja, a gente vê que Rabi Meir não suspeita que as coisas vão estragar, o barril não vai quebrar, o Cohen não vai morrer. Por isso ela pode comer trumá. E de acordo com Rabi Uda, Rabi Yossi e Rabi Shimon, existe o risco do barril quebrar, existe o risco do Cohen morrer a qualquer hora, por isso ela não pode comer trumá. Então agora a gente colocou uma contradição. Por um lado, com relação ao animal, Rabi Meir proibiu usar o animal de... Desculpa, Rabi Meir permitiu usar o animal de parede porque... Espera aí. Não, desculpa. Rabi Meir proibiu usar o animal de parede porque o animal pode acabar morrendo, mas ele liberou a esposa do Cohen de continuar comendo trumá e liberou fazer trumot e mastrot dessa forma porque ele não suspeita de que o marido da Cohen vai morrer, certo? Então, por um lado, Rabi Meir suspeitou que o animal vai morrer, mas ele não suspeita que o ser humano vai morrer. E Rabi Uda saiu o contrário, sim? Então, como a gente vai explicar agora? Vamos inverter. Rabi Meir Chaish Lemitah, Rabi Uda Lo Chaish Lemitah. Vamos inverter. Vamos falar que não, que Rabi Meir, ele sim suspeita de morte, certo? Então, as Mishnayot que a gente trouxe contradição com relação a Trumá. A Mishnah que disse que o marido que viajou, a esposa pode continuar comendo Trumá.
Essa opinião é a opinião de Rabiuda, que não suspeita que o marido vai morrer. E, consequentemente, o animal também pode ser usado de parede. E a Braita que disse que o cara que deu gueto para a esposa, que uma hora antes dele falecer vai virar gueto, e é proibido ela comer na hora, era Bimer, que suspeita que o cara pode morrer a qualquer momento. E também o animal não pode comer trumá. Desculpa, o animal também não serve de parede para açúcar, porque ele pode morrer a qualquer momento. Certo? A gente vai ter que entender ainda com relação ao barril de vinho, porque eles discutiram se pode tirar trumá ou não. Porque Rabi Meir permitiu tirar a trumá dessa forma, ele não suspeita que o barril vai quebrar, e Rabi Uda suspeita que o barril vai quebrar. A priori, isso é o contrário. Então, agora a gente entendeu, Detânia. A sala, Behemad, Ofen, Açúcar, Rabi pode ser Rabi Uda Machshir. Caixa, certo? Rabi Uda Machshir. Então, a gente encontrou que Rabi Meir, ele Choshesh Lemitah, e Rabi Uda lo Choshesh Lemitah. Então, por enquanto, a gente tem três temas, certo? A gente tem usar o animal de parede, a gente tem o Cohen, se existe o risco dele morrer e a mulher não pode mais comer trumá, e a gente tem o barril que eu quero tirar Trumot e Maastrot, e se o vinho derramar, o barril quebrar, não valeu Trumot e Maastrot. Então a gente conseguiu acertar a questão do animal e questão do Cohen, certo? Da esposa do Cohen. Rabi Meir falou que não pode usar o animal de parede porque ele pode acabar morrendo. Rabi Meir falou que o cara que deu o gueto com a condição de que uma hora antes dele morrer o gueto é válido, ela não pode mais comer trumá, porque pode acabar morrendo. E Rabi Uda diz o contrário. Rabi Uda fala que a gente não suspeita de imitar, por isso pode usar o animal de parede. E a mulher continua comendo trumá até que ela saiba que o marido morreu. Agora tem que entender, caixa de Rabi Meir, é de Rabi Meir. Agora a gente tem que entender agora com relação ao barril. Por que Rabi Meir permitiu tirar trumot e maastrot antes de tirar na prática? E sim planejando tirar depois. O que acontece se quebrar? Se do mesmo jeito que Rabi Meir suspeita que o animal vai morrer, que o marido vai morrer, talvez o como chama? Talvez o barril vai quebrar. Amalek Rabi Meir, mitah shchicha, b'kiat anot lo shchicha. Efshar demasa leila shomer. Para Meir, olha, embora eu suspeite que o marido pode acabar morrendo, que o animal pode morrer, é porque eu não tenho controle sobre isso. Mas o barril quebrar não é comum, eu posso deixar alguém cuidando. Então, para Meir, com relação ao barril quebrar, não é algo que se quebra de repente. O marido pode ter um infarto, o animal pode morrer de repente, mas o barril é só alguém ficar de olho. Por isso ele não suspeita de morte. Derabilda. Agora, Drabilda, a gente vai ter que. Desculpa, caixa Drabilda. Agora, tá bom, Rameira a gente entendeu. O risco do marido morrer e do animal morrer é uma coisa. O barril quebrar, não tem risco, porque alguém pode cuidar. Mas Rabiuda agora está kasher. Rabiuda agora tem uma contradição. Porque Rabiuda disse que a gente não suspeita que o marido vai morrer, não suspeita que o animal vai morrer de repente, mas a priori que o barril quebre de repente, Rabiuda suspeita e não permite tirar Trumoto Mastrot baseado no que ele pretende tirar na continuação. Só vai poder o vinho se eu tirar na prática Trumoto e Mastrot agora. Não posso confiar que daqui 1, 2 horas eu vou poder tirar. A priori, por quê? Porque o barril pode quebrar. Então, por que ele não suspeita que o homem morre, que o animal morre, mas que o barril quebra, ele suspeita? Responde a Gemara. Então, é de Rabiuda lá, Mishum de Kajem Katanot. Fala, Gemara, não, o motivo de Rabiuda não é porque ele acha que talvez o barril vai quebrar. Ele Mishum de leite lembrará. O motivo de Rabiuda é porque ele diz que não existe breirá, não existe algo breirá é chamado que lemafre eu considero como se algo tivesse sido separado. Ou seja, de acordo com a Rabiuda, não dá para falar que 10% do vinho é Maaser Rishon, 10% do vinho é Maaser Sheni, depois eu separo. Porque na hora que eu defino Maaser Rishon, Maaser Sheni, o vinho se mistura lá e fica tudo proibido, fica tudo misturado. Não dá para falar que o vinho que eu tirar depois, retroativamente, vai ser considerado o vinho que eu tinha planejado chamar de Maaser Rishon, Maaser Sheni. Por isso a Rabiuda fala, não dá para chamar parte do vinho Maaser Rishon, parte do vinho Maaser Sheni tirar depois. Ou eu tiro agora, ou vai tudo se misturar. Por isso não adianta chamar de Maser Rishon, Maser Sheni agora, com a intenção de tirar depois. Ou eu tiro agora, ou fica tudo proibido. Perguntar Gmará, será que o motivo que Rabiuda proibiu não é pelo risco do barril quebrar, e sim porque talvez eu vou misturar o vinho de Maser Rishon com Maser Sheni? No fim da Braita, que falou sobre o vinho, aparece o seguinte: Amrula Rameir, falando para Rameir que permitiu tirar Trumoto Maastrot na continuação, certo? Já chamo parte do vinho de Maser Rishon, parte do vinho de Maser Sheni, e depois eu vou tirar Trumot e Maastrot, falando para Rameir, Yatamodesh, Shemei Kanod.
Venimtzazer shotet valim, não é freia. Perguntaram para Meir, mas espera aí, e se quebrar o barril? Se quebrar o barril, ele não conseguir tirar Trumot e Masrot, então ele bebeu vinho que não foi tirado, Trumot e Masrot, é Tevel. Tevel é uma fruta, ou uma bebida, um vinho que não foi tirado do Trumot e Masrot. Então isso que você falou, eu vou tirar depois, e se quebrar no meio do caminho? Ve'amar le'oleh sheivka. E aí Rameir respondeu, falou, se quebrar a gente vê, ou seja, não vai quebrar. Não tem risco de quebrar. Então parece que Rabiuda, Rabiose e Rabishon falaram, Meir, mas e se quebrar o barril? E Rameir falou, não, não tem chance do barril quebrar. Michai de Rabiuda, parece que o motivo de Rabiuda é o risco, é a suspeita do barril quebrar. Sim? E não porque não dá para separar retroativamente. Parece que o problema é que talvez o barril vai quebrar. Responde a Gemara, não. Ah, tá, Rabiuda, do que amar Rabi Meir. Ah, não, esse negócio do barril quebrar não é o motivo de Rabiuda. O motivo de Rabiuda que não pode tirar Trumot e Masrot é porque não dá para fazer uma separação retroativa. Não dá para eu falar que 10% do vinho é Maser Rishon, 10% é Maser Sheni, e depois, quando eu tirar, eu vou retroativamente definir qual vinho é qual. Não funciona isso. O que ele está falando é só para a primeira, ou seja, ele está falando o seguinte: leite leibrera. Para mim, não tem essa divisão retroativa. Ou eu tiro agora, ou não tiro. Ela dá de esperar, mas você é o primeiro que diz que existe brerá, ou seja, eu posso definir que 10% do barril é Maser Rishon, 10% é Maser Sheni, e eu vou tirar só depois, enquanto isso eu vou bebendo os outros 80%, para você que dá para fazer isso retroativamente, e até modé, deixa-me ficar nod, mas existe o risco do barril quebrar, como se libera? Se o barril quebrar, não vai dar para tirar depois. Amarlei Lekshivka, respondeu Rabi Meir, tá bom, quando quebrar, a gente vê, certo? Agora tá de pé. Quando quebrar, a gente vê. Vamos só mais um pouquinho para terminar aqui o tema. Não vai acabar completamente, mas pelo menos a próxima pergunta. Pergunta Gemara, a gente falou que Rameir Choshesh Lemitá, por isso o Cohen não pode mais comer trumá, por isso o animal não serve de parede. E Rabiuda não Choshesh Lemitá. Por isso a esposa do Cohen pode continuar comendo trumá e o animal serve de parede. Será que Rabiuda não Choshesh, que talvez vai morrer de repente? Vetnan, ali aparece a Mishnah. Rabiuda Meira Fisha Achere Matkinim Loshima Tamut Ishto. Rabiuda fala que uma das alahot com relação ao Kohen Gadol Yom Kippur é que o Kohen Gadol ele só é kasher para fazer o trabalho de Yom Kippur se ele for casado. Rabiuda fala, olha, o Kohen ele precisa ser casado para ele poder fazer a avodá na avodá de Yom Kippur. Então, mesmo que ele seja casado, a gente já separa uma segunda esposa caso a primeira morra. Caso a primeira esposa morra no meio de Yom Kippur, ele já deixa uma mulher para se a primeira esposa morrer, ela vai ser a esposa dele. Então a gente vê que Rabiuda suspeita que talvez a esposa do Cohen vai acabar morrendo no meio de Yom Kippur, por isso tem que já planejar uma segunda esposa para ele poder continuar o trabalho de Yom Kippur. Não faz sentido. A gente falou que, de acordo com a Bíblia, não existe o risco de morte. Por que aqui, de repente, ele está suspeitando que a esposa do Cohen vai morrer? Responde Agmará, não, lá é um caso diferente. Aí, Tumarala foi dito com relação a esse caso. Amaravano Berevashua, Malá subecapará, Malá subecapará. É algo especial com relação a capará. Com relação a capará de Yom Kippur, fizeram um dia especial que se coloca uma segunda esposa caso ele morra. De forma geral, a Bíblia falou que não tem risco do cara morrer de repente. Mas, com relação a Capará de Yom Kippur, fizeram um dino especial, suspeitaram de algo que geralmente não se suspeita dela acabar morrendo. Certo? Então, a gente conseguiu acertar aqui a opinião de Rabiuda e de Rabi Meir com todos os temas. Obrigado, semana que vem, seguimos em frente.